Você está satisfeito com o mundo como ele é? O mundo como ele funciona, a sociedade como ela está? Não é só a nossa sociedade que tem tais problemas. Todas as gerações tiveram problemas. O homem vai tornando, às vezes, o problema um pouco maior à medida que ele vai desenvolvendo, inclusive, elementos que viabilizam o próprio pecado. A internet viabilizou o mal que já existia, só aumentou a propagação dele. Então, em todas as gerações, o mal está presente. Você está satisfeito com isso? Você gosta? Você acha que está normal? Eu acredito e eu quero crer que você dirá não. Eu queria tanto que Jesus voltasse. Eu queria tanto que finalmente Ele trouxesse um novo céu, uma nova terra. Nós percebemos essa necessidade maior quando nós sofremos os danos. Se a sua vida está meio tranquila esses dias, trabalho, casa, as coisas estão se encaixando e você não tem grandes dificuldades, então provavelmente você vai dizer assim, não, a vida está boa, está tranquila. Mas no momento em que você sente o mal, ou seja, sofre o mal que alguém quer causar a você, sofre os danos de uma sociedade de baixo pecado, ou mesmo até a criação, porque a criação, a natureza como um todo, geme angústias do pecado, de vez em quando uma lavoura inteira é danificada por causa de uma criação que está em desarmonia. Quando você sofre algum dano do pecado em todo o universo, ou seja, na criação como um todo, na sociedade como um todo, aí você realmente pensa, puxa, como precisamos que isso se acabe, que tenhamos dias diferentes, melhores, dias eternos, dias em que o mal será tirado. Esse desejo ele é necessário, porque se você está acostumado ao mal, se você acha que está tudo bom do jeito que está, onde as pessoas têm inveja, maldade, egoísmo, orgulho e outros pecados mais nas relações sociais, onde as pessoas matam e roubam sem nenhuma preocupação e fazem isso naturalmente. Se você não sentir a tristeza, ou como disse Jesus, bem-aventurados os que choram, ou seja, se você não se angustiar, não se entristecer em ver o que o pecado fez com a criação de Deus, com o mundo, com a sociedade, então você nem vai querer mudar agora e nem muito menos vai ter o anseio devido sobre a eternidade. E é fundamental que haja. Pessoas acostumadas com a realidade, elas nem se preocupam em mudar e nem anseiam a mudança que o Senhor trará sobre tudo, sobre todos. Você quer mudar? Nós estamos lendo 2 capítulos bem práticos, em que eles vão falar sobre como a igreja deve se comportar. Foi o capítulo 4 e o capítulo 5, que já expomos algumas partes. E hoje nós queremos ver o versículo de 7 a 16. Nós vamos também pegar outros versículos desses 2 capítulos, mas vamos focar então nesses versículos, nesse capítulo 4, versículo de 7 a 16. Diz assim a palavra do Senhor, vamos reler. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens
pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos e glorificamos por quem és e pela tua obra, principalmente por nós e em nós. E nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra, que é o teu poder para a salvação, por meio da qual o teu Espírito opera no coração e transforma vidas, possa agir em nós. E assim, ó Deus, possamos sair daqui edificados, fortalecidos, confortados, exortados e assim amadurecidos, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Quebranta-nos pelo Espírito Santo, é o que nós rogamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. A igreja é esse caminho, de certa medida, ou seja, esse intermediário entre o mundo e a vida eterna. A igreja é um pedacinho do céu, vamos dizer. A igreja é a preparação para a eternidade. A igreja, ela não é igual ao mundo. Pessoas são tiradas do mundo e colocadas na igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela é, como nós falamos anteriormente, o oásis no deserto da vida. A vida é um deserto. E nós estamos andando por esse deserto, mas a igreja deve ser como aquele oásis que traz alento ao coração. A igreja é o lugar da preparação para a eternidade, não pensando no prédio, mas pensando no povo do Senhor. E, portanto, a igreja, ela deve nos conduzir a uma vida cada vez mais parecida ao Senhor Jesus, porque é nela que o Espírito Santo está agindo. Você gosta da forma como o mundo lida? Não. Você não gosta. Eu tenho certeza que se você sofrer os males dos homens, você vai dizer, que coisa ruim, que coisa horrível, como é ruim ser enganado, roubado, como é ruim que pessoas façam mal, como é ruim que as coisas estejam desse jeito. Quando você sofre o dano, você percebe. Só que você mesmo, tantas vezes, pode ter causado danos às pessoas assim. E então é nesse momento que nós somos lembrados que nós também temos a necessidade de sermos trabalhados para que o Senhor Jesus seja visto em nós. E o propósito do Senhor, na sua igreja, é trabalhar as nossas vidas. Deus está trabalhando o nosso viver. Deus está preparando para a eternidade. E a igreja do Senhor é o alvo disso. É nela que Deus manifesta a sua graça, que Deus manifesta seu amor, que Deus manifesta a santidade dele, santificando-nos para sermos parecidos com o próprio Senhor. Então é na igreja que tudo isso vai acontecendo. Deus vai trabalhando as nossas vidas. Portanto, Paulo está fazendo exatamente isso ao escrever para a igreja de Éfeso, os Efésios. Ele está trabalhando a vida deles e dizendo, irmãos, estamos vivendo para o Senhor, estamos caminhando rumo à eternidade. Precisamos ser diferentes. E Deus preparou tudo para isso. Quando o Senhor nos diz, por meio do apóstolo Paulo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, ele está dizendo, ó Senhor, partiu, mas o Senhor deixou tudo o que é necessário para a sua igreja. Porque o propósito dela é que essa igreja pareça mais com o Senhor Jesus. E ele, Paulo, é um dos instrumentos que está fazendo isso. Mas você também deve ser um instrumento para isso, ainda que ele se refira a pastores e mestres, apóstolos, profetas e evangelistas. Mas ele se refere também à participação de toda a igreja no propósito de santificá-la. Então, deixe-me perguntar, o que você está fazendo para conduzir a igreja a Cristo? Para santificá-la e torná-la mais parecida com Jesus? O que você está fazendo para que o propósito de Deus de trabalhar a vida da sua igreja esteja se cumprindo na vida dela? Como você está sendo um instrumento? Como você está abençoando vidas?
Em nossos dias, em que as pessoas se acostumaram com a ideia de igreja como prédio e culto como um lugar em que você assiste e depois vai para casa, está diminuindo cada vez mais a participação ativa das pessoas. Ou seja, as pessoas vão a um lugar, vão ao culto, então depois que termina o culto voltam para casa e elas não se sentem na obrigação de ter uma relação social com os membros daquela igreja. E quanto maior a igreja, diminui mais ainda, menor é a relação e a participação das pessoas nesse propósito, nesse projeto de Deus, que é a santificação de sua igreja. O que você está fazendo para edificar essa igreja? Essa é uma pergunta que o Senhor faz para você. O que você faz para edificar essa igreja? Paulo está nos abordando e nos conduzindo a uma reflexão necessária. Porque todos os membros do corpo de Cristo têm que contribuir com isso. E Paulo, inclusive, nos falou isso em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, ele nos diz, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O propósito de Deus é que cada um membro do corpo seja um instrumento para a edificação do corpo. Daí nós vemos uma coisa fundamental, é que o dom do Espírito é dado com um único propósito, ou com um propósito comum, que é levar todo mundo a se tornar mais parecido com Cristo. O objetivo não é múltiplo. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro, e cada um que quer de uma coisa. O objetivo é o mesmo, fazer com que pareçamos com Cristo. Aquele que veio, desceu, se tornou um de nós, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, deixou à sua igreja tudo o que é necessário, por causa do Consolador que ele enviou. O Espírito de Deus, o Espírito Santo foi enviado à sua igreja para que ela tivesse tudo aquilo que é necessário, para que ela conseguisse viver nesse mundo mal que jaz no maligno e andar com o Senhor, crescer no Senhor e assim poder se parecer mais com o Senhor Jesus. Tudo já foi dado. Portanto, não tem como nenhum de nós dizer assim, pastor, eu não sei de nada, eu não consigo nada, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho como contribuir com a edificação da igreja. Isso não é verdade. Todo e qualquer membro do corpo de Cristo, ou seja, qualquer pessoa que verdadeiramente está em Cristo, que foi unida a Ele e que, portanto, desfruta da presença do Espírito Santo, que foi dada a toda a igreja, quem é pedra que vive e que junto aos outros forma o templo de Deus, participa do partilhar da dádiva do Espírito e, portanto, de tudo o que é necessário para que seja um instrumento de Deus. Você não tem como dizer no último dia para o Senhor, Senhor, eu não contribuí com o crescimento da igreja, eu não fiz com que tudo viesse a convergir para que pareçamos mais com Jesus, eu ia ao culto e assistia e voltava para casa e eu nunca contribuí com a edificação de ninguém. Sabe por quê, Senhor? Porque eu não tinha o dom do pastor, eu não tinha o dom do outro irmão, eu não tinha o dom daquela outra irmã e assim por diante. Eu não tinha nada que me capacitasse a fazer a obra. E Deus não aceitará a sua justificativa, porque não é verdade, porque o Espírito Santo foi dado à igreja. E Paulo deixa bem claro quando ele se refere aos dons, que todos têm. É verdade, um é orelha, o outro é nariz, o outro é olho e assim vai. Mas todos são parte do corpo e todos têm uma função no corpo. E o propósito de todos é convergir, fazer com que a igreja venha convergir para Cristo. Venha convergir para Cristo. A santificação da igreja é uma obra do Espírito, mas a instrumentalidade é a nossa vida. Nós somos instrumentos na obra do Senhor. Nós somos instrumentos, tanto que Paulo está sendo. Paulo está sendo instrumento para edificar a igreja. E ele vai mencionar isso mais adiante. Ele foca nesse momento, primeiro, ele foca na questão dos que ele escolheu, Deus escolheu, e deu dons para direcionar a igreja. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Só que o objetivo dele não é dizer assim, só eles têm dons, só eles trabalham, só eles fazem a obra, só eles edificam, só eles santificam a igreja por meio da pregação da palavra. Esse não é o objetivo. O objetivo dele é mostrar que há um propósito de fazer com que tudo venha convergir para o mesmo alvo. Porque, como diz Juízes, quando cada um faz o que quer, quando cada um puxa para o lado o que quer, então vivemos desordenadamente, como diz Juízes, como se não houvesse rei em Israel. Ou seja, cada um faz o que acha melhor ao seu coração. Deus colocou pessoas, capacitou com dom, para fazer com que elas dirijam a igreja numa direção única. A direção única que é para Cristo Jesus. O objetivo é fazer com que tudo venha a percorrer o mesmo caminho, todos venham a caminhar juntos para o mesmo caminho, todos estejam indo para o mesmo lugar. Então, o objetivo é agregar. O objetivo não é espalhar. O pecado, ele espalhou. O pecado, ele traz divisão, confusão e desordem. O Espírito de Deus, como aconteceu em Pentecoste, trouxe o agregar e trouxe a harmonia. Por isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conta como a vida da igreja estava sendo uma bênção depois que o Espírito Santo foi derramado sobre ela. Porque o Espírito Santo traz ordem, o pecado traz desordem. O Espírito Santo junta pessoas, o pecado separa pessoas. O Espírito Santo traz o amor, o pecado traz a inveja, o ódio, a arrogância e outras coisas mais. E então, o Espírito Santo opera naqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para que eles sejam instrumentos para contribuir com esse propósito divino, que é que a igreja ande como um único corpo, que nós vimos nos versículos anteriores, no versículo de número 4 a 6, que todos venham andar como um só corpo, portanto caminhar na mesma direção, juntos, rumo a Cristo Jesus. Você está fazendo o quê? Sério, pense. Não precisa ser pastor para ser parte do corpo e contribuir com a edificação do corpo. Precisa ser membro do corpo. Cada um contribui de uma forma diferente, como o nariz, o ouvido e os olhos e a boca contribuem de formas diferentes para a bênção sobre o corpo, mas todos contribuem. É preciso ser membro do corpo para contribuir. Você tem contribuído, tem que pensar. Pense mesmo, porque você foi chamado por Deus com propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus é um Deus que planeja. Deus é um Deus que tem planos e planos perfeitos. Deus não faz nada por acaso. Portanto, nós temos que pensar no que Deus quer para a nossa vida, naquele que tudo o que fez perfeitamente, que o plano de redenção, ele é um plano muito coordenado, muito bem ajustado, e nós temos que pensar, o que devemos fazer, o que Deus quer que eu faça, e aí a Escritura nos diz. Tanto que Paulo, no capítulo 5, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, que vocês estejam crescendo, amadurecendo, entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas e, obviamente, edificando-vos mutuamente, porque o propósito do Senhor é que a igreja cresça a partir da contribuição de todos os membros. Você é parte do corpo, então você tem algo a contribuir, porque o próprio Deus deu a nós a graça de sermos instrumentos por meio da capacitação do Espírito Santo para contribuir. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Não é o mesmo. Quem decide é o Senhor. Os dons são uma dádiva graciosa e uma dádiva segundo a vontade de Deus, mas eles estão presentes. A capacitação está presente, o propósito da santificação mútua, da edificação mútua está presente. Então, como você contribui? Como você está edificando a minha vida?
Como você está edificando a vida do nosso presbítero Paulo? Como você está edificando a vida do nosso presbítero Douglas? Como você está edificando a vida do nosso presbítero Marlon? Como você está edificando a vida dos nossos irmãos do querigma ou dos nossos diáconos? Como você está edificando a vida de cada irmão que está aqui? Como? Sério, pense. Não para você se orgulhar, para você dizer assim, eu fiz alguma coisa, não precisa. Ninguém precisa nem colocar o nome embaixo de cada frase que pronuncia. A pergunta é como você, na prática, está edificando a vida das pessoas. Como você está sendo um instrumento para a glória de Deus. Não a sua, nem a minha, mas para a glória de Deus. Como você está edificando as pessoas? Na palavra, conduzindo-as a Cristo e para Cristo. Como? Como eu disse, não só sou eu que tenho que fazer isso. A propósito de Deus ter escolhido pastores, como ele diz no versículo 11, é para dar direção à igreja, não para edificá-la sozinho a igreja. É diferente. Quando não há uma liderança, então cada um puxa para o lado que quer. Quando existe, a liderança dá um norte, dá uma direção única. É uma cabeça pensando, então dá uma direção. A ideia da liderança, a ideia do conselho pastoral é que sejam como se fossem um só homem, pensando para o bem da igreja, mas não edificando sozinho a igreja. Edifique a igreja. A igreja precisa. É você que tantas vezes se esquiva, é você que tantas vezes diz, eu não tenho nada para dar, ou é você que simplesmente acha que não precisa mesmo. Eu vim, assisto, vou para casa, mas será que Deus não te cobra isso? Será que Deus não diz assim, meu irmão, eu te chamei, te libertei do império das trevas, livrei você da culpa da condenação do pecado, estou santificando pelo Espírito e dei a você a graça de fazer parte do corpo de Cristo, no qual não é você que está sozinho ali, você é o único, você é corpo, você é templo, não, você é membro, você é parte, você é pedra que vive, de um corpo inteiro, de um prédio inteiro, então você é parte de um todo, e você não vai contribuir com nada. Você já imaginou, nesses mutirões que nós fazemos, e que logo vamos ter que fazer depois outro, graças ao Senhor a obra está sendo concluída, o Vitor não ajuda muito na hora de tapar as coisas aí e deixa a limpeza para a gente, né? Isso aí, depois vocês podem se acertar com ele. E se imaginou, se viessem 10 pessoas fazer parte do mutirão, 20, e 2, 3 ficassem sentados só olhando, vocês vão observar que nem o conselho da igreja faz isso, nem eu, nem os presbíteros. Se a gente estiver aqui, a gente estará fazendo as mesmas coisas, trabalhando do mesmo jeito, nem que seja outras coisas. Obviamente ninguém fazia tudo igual, mas cada um cuidando de uma parte. Mas você imagina uma pessoa que fica ali sem fazer nada, tá só olhando. Ela veio, ela está presente, mas ela está só olhando. Aí olha um limpa aqui, outro limpa ali, um está varrendo aqui, outro está varrendo ali, passando pano. Todo mundo está fazendo alguma coisa, mas tem 2, 3 pessoas que estão só olhando, estão presentes, mas estão só olhando. Como você se sentiria? Vamos pensar aqui. Famílias. Vocês se sentem como? Acho que as mulheres às vezes reivindicam isso. Se você estiver limpando a casa num dia que era para fazer um mutirão, hoje é o dia do faxinão da casa. E aí está lá a mulher esfregando e o marido ou um dos filhos sem fazer nada, só olhando, curtindo, assistindo TV. Sobe logo a cabeça da mulher. Se for um filho, a cabeça dos pais, porque se sentem injustiçados, se vê que aquilo não está certo. É parte da família. Uma das perguntas que os pais poderiam fazer para os filhos é, você não se sente parte dessa família? A gente arruma tudo, cozinha, lava e assim por diante, e você não faz nada, e você não é parte da família. Então por que você não faz nada? Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui se sentiria incomodada dentro desses contextos. E esses contextos, nessas analogias, ajudam você a perceber a dimensão do problema. Qualquer pessoa aqui se sentiria incomodada se visse que alguém não está fazendo nada, quando é óbvio que todo mundo deveria estar fazendo. Agora, vamos reportar a família de Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz que sois da família de Deus.
Aqui é uma família. E a direção é única, porque há um único Pai, é Deus. Há um único cabeça, que é Cristo. E um único Espírito operando para que se cumpra o propósito de Deus, que é o Espírito de Deus. Será que não há algum incômodo se nós, alguém, olhando para o curso da família de Deus, não contribuir com nada? Nesse faxinão que Deus faz na nossa vida, santificando-nos e limpando-nos e purificando-nos, para que nós pareçamos mais com Jesus na volta dele. Nesse processo de santificação, não fizemos nada. Tem alguma coisa errada. Você tem que pensar nisso. Porque quando você é lesado, quando você sofre o dano, quando você arruma a casa sozinho e outra pessoa deveria estar arrumando com você, você reclama, você acha ruim, você reivindica, porque você está sendo injustiçado. Foi o que eu falei. Só se sente bem nesse mundo quem não sente a injustiça dele. No momento que o mal começar a cair sobre você, aí você vai dizer assim, poxa. No momento que o governo começar a trazer os problemas para a pessoa, ela vai dizer assim, cometi um erro. E assim vai. Ou seja, quando você sofre o dano, aí você reclama. Mas esse dano é causado a outras pessoas constantemente, e às vezes você está causando. Então pensem, você não deveria também contribuir? Você tem que pensar, edifique a minha vida, edifique a vida do irmão, seja bênção. É um corpo, é uma família, é a igreja de Jesus. Claro que ela não se limita aqui, nós não somos os únicos cristãos desse mundo, jamais poderíamos arrogar a ideia de sermos a única denominação ou igreja local em que realmente pode ser chamada de cristã, de forma alguma, seria um absurdo. É um corpo bem grande, é uma igreja muito grande, que são os cristãos do mundo inteiro. E você faz parte desse corpo, dessa igreja. Edifique. Fortaleça o irmão, conforte o irmão, exorte o irmão, ajude o irmão, abençoe o irmão. Seja bênção. Seja bênção. Qual é o propósito? Versículo 12. A direção vem da liderança para que se cumpra o propósito na igreja em todos. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Observe, qual é a direção que o Senhor quer? É essa. Em hipótese alguma, podemos dizer que o texto se refere ao fechamento do cânon, que seria um absurdo, porque senão teríamos que concordar, e ninguém poderia discordar, que ele estaria se referindo ao fim do ministério pastoral, inclusive. Então, a igreja estaria vivendo aleatoriamente. Portanto, não se encaixa aqui, em hipótese alguma, a ideia do fechamento do cânon. Ele está se referindo à vinda de Cristo, até porque a perfeita varonilidade, que é Cristo, só vai ser dada a nós quando Ele voltar. Ninguém aqui é perfeito, mesmo que tenha lido a Bíblia todinha 10, 100, 1000 vezes. Portanto, o propósito do Senhor é que a gente esteja andando para se parecer mais com Cristo. É a unidade. A unidade que Ele várias vezes vai se referir ao amor como elo dela. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou como no capítulo 5 ele diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. O pecado divide. Pode observar que por causa da maldade do coração das pessoas, por inveja, orgulho, vaidade, por querer que as pessoas amem a ela mais do que as outras, fica puxando. Isso é comum a gente ver nas igrejas locais. Um puxa para cá, outro puxa para lá, os grupinhos, a divisão, um que tenta puxar as pessoas para o seu lado, e assim, isso é pecado, facção, divisão, e assim por diante. Paulo cita isso, inclusive, em Gálatas capítulo 5, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, e ele menciona os pecados nas relações. O que o Espírito de Deus faz? O oposto, operando em nós o amor, para que haja o quê? Unidade. A unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo daqueles que estão conduzindo a igreja jamais será dividi-la, mas uni-la, porque senão não é o Espírito de Deus que está operando, mas o pecado. O propósito é uni-la, dentro do único objetivo, que todos pareçam mais com Jesus. Não comigo, mas com Jesus. Jamais com uma pessoa específica dentre nós, mas com Jesus, o Filho de Deus. O propósito do Espírito de Deus é esse. O propósito do Espírito de Deus é que a igreja esteja caminhando com no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Parece que Paulo tem em mente os cultos pagãos e quer mostrar para a igreja, já que é uma igreja de gentios, que a vida de adoração da igreja é totalmente diferente. Nos cultos pagãos, a orgia, a bebedice, a glutonaria estavam presentes. Paulo, inclusive, cita ainda também em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, que era a sequência do texto que eu havia lido sobre os pecados nas relações sociais. E ele está dizendo, olha, é totalmente diferente. Eles se juntam para beber, se embriagar, e ali há, inclusive, toda sorte de pecado e confusão também. Eles se juntam, de fato, se você pegar, vamos fazer uma comparação com o que temos hoje. Um show desses que costumam juntar tudo que não presta, e veja que todo mundo vai para lá com o mesmo objetivo. O objetivo é festejar, se divertir, liberar geral e assim por diante. Há um objetivo comum? Mas nem por isso é bom. Lá eles vão para cometer todo tipo de pecado. Eles estão juntos, mas não significa que isso é bom. O Senhor nos uniu, mas nos uniu no mesmo Espírito. O Espírito de Cristo que nos conduz a uma vida nele e para ele. Então veja que a direção é certa. Nós devemos andar com o Senhor, movidos pelo próprio Senhor. Por isso, enchei-vos do Espírito. O único meio de nós conseguirmos ter essa direção única é se todo mundo estiver sendo dirigido pelo Espírito do Senhor. Se algum não está sendo dirigido pelo Espírito do Senhor, é natural que aquela pessoa vá dividir em vez de convergir, vá querer algo contrário à direção do Senhor e não algo que esteja em acordo com a direção do Senhor. É preciso encher-vos do Espírito. E, obviamente, isso aponta para uma necessidade pessoal, a busca constante por uma vida no Senhor. Você está lendo a Bíblia? Eu reconheço que eu tenho ficado feliz com algo que tenho meditado ultimamente na experiência com vocês. Visito os irmãos e nessas visitas, alguns mais por necessidade, outros menos, e tenho visto que tem crescido bastante o número de famílias que leem a Bíblia e oram juntas e de pessoas que fazem seus devocionais diários. Isso é uma grande bênção, porque você vai logo vendo a diferença. As pessoas estão melhorando, estão se aperfeiçoando, estão crescendo. Isso é um trabalhar de alguns anos, bombardeando a mesma coisa, para que os irmãos possam focar nesse objetivo. E tenho visto
que está crescendo cada vez mais o número de pessoas que estão conseguindo seguir pelo mesmo caminho. Significa que a igreja está começando a viver de um tempo para cá, conseguindo que tudo venha convergir para o mesmo objetivo. Um trabalho que não foi de pouco tempo, pelo menos estamos 6 anos aqui. Mas Deus está operando. Isso é necessário. Por que é necessário? Porque se não for pelo Espírito Santo, como é que você vai contribuir com o crescimento da igreja? Se não for pelo Espírito de Deus, como é que você vai contribuir para que ela seja edificada? É necessário. Então, continue com esse propósito de meditar na palavra, de orar ao Senhor, porque vidas e famílias cheias do Espírito Santo vão contribuir para que a igreja venha estar convergindo para o mesmo propósito, que todos andem com Cristo e vivam para Cristo. E aí o prazer dessa igreja vai ser o que ele diz no versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O culto ao Senhor, um culto que realmente agrada ao Senhor, uma vida para o Senhor, uma vida que realmente agrada ao Senhor, uma vida de gratidão, inclusive, e os relacionamentos que agradam ao Senhor, porque todos estão vivendo pelo Espírito de Deus. Inclusive para que saibam lidar com a relação social, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O objetivo de Deus é esse, não pode ser diferente o seu. Se você me disser, pastor, não tenho esse propósito. Não, meu propósito é atrair pessoas para mim e não para Cristo. Meu propósito é fazer as coisas do meu jeito e não do jeito que o Senhor tem dado uma direção para esta igreja por meio da sua palavra. Meu propósito é, talvez um relacionamento saudável dentro dessa sociedade tão confusa e não uma vida como igreja, em que realmente todos estão juntos por causa da graça de Deus que opera nos corações. Se o seu propósito não for o propósito do Senhor, um dia ou outro você vai por portas afora. Por quê? Porque você não estará dentro do corpo, vivendo como membro do corpo. Você estará na contramão do propósito de Deus para a vida dessa igreja, para a vida dela. Não tem como ser diferente. Eu não me refiro a essa igreja só, mas ao cristianismo como um todo, cristianismo. Porque o propósito de Deus para a igreja cristã, para o cristianismo, é esse. Então você precisa pensar, meu Deus, eu estou andando junto com este corpo, eu estou contribuindo, eu estou sendo bênção, eu estou edificando a igreja, eu estou fortalecendo os irmãos, eu estou consolando os que estão desanimados, eu estou fortalecendo os fracos, eu estou exortando os que falharam, eu estou ajudando a caminhar aqueles que porventura não estão conseguindo andar com firmeza. Você precisa ser instrumento. Seja instrumento. Para o mesmo propósito. É Cristo. O propósito da igreja não é outro. É Cristo. O propósito da igreja não é a denominação, não é a bandeirinha. O propósito da igreja não é uma liderança específica. O propósito da igreja é Cristo. E até os líderes que Deus escolheu têm esse propósito de apontar para Cristo. Não pode ser diferente. Caso não apontássemos para Cristo, estaríamos em desobediência e estaríamos em desacordo ao propósito divino. Mas o nosso propósito é apontar para Cristo e só para Cristo. Não importa mais o que se ofereça por aí. É Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que todo mundo possa estar centrado e não agitados como meninos, perdidos, confusos, cada um seguindo o seu próprio coração. A direção é única e ela é dada pelo Senhor. Não se preocupe, Deus nunca pediu de nós, nunca nem sequer nos deu essa liberdade de agirmos com criatividade. Não que a criatividade seja ruim, somos imagem de Deus e a criatividade é uma coisa divina. A criação é obra de Deus, uma pintura
que nós, seres humanos, uma escultura que façamos, é algo que nos assemelha a Deus também. Mas a criatividade no inventar a vida da igreja. É esse ponto específico. Inventar a vida da igreja, isso nunca foi dado autorização para nós. Por isso a Escritura nos foi dada. A Escritura nos foi dada para nós não seguirmos o coração, que Jeremias diz que é mais enganoso do que todas as coisas. A Escritura nos foi dada e não outra coisa, tá, minha gente? É a única regra de fé e prática. A Escritura nos foi dada para que nós tenhamos uma direção única. É um único Espírito falando, é a Escritura, a palavra de um único Deus. Então, para termos uma direção única, uma direção. Então, não se preocupe em tentar, será que eu tenho que ser criativo? Será que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro? Não. Você só precisa ouvir e transmitir adiante e seguir por esse caminho. O caminho é o mesmo, não há outro caminho. A direção é a mesma, não há outra direção. Uma única direção, um único caminho. Apenas sigamos por ele. Como? Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. O nosso propósito é esse. Siga a verdade em amor. Ande com o Senhor na direção que Ele nos dá pela palavra, pelo amor que o Espírito do Senhor nos deu. O seu coração há amor. Nossa sociedade, ela é muito confusa. Ou o amor, na verdade, é uma mera aceitação de tudo que é ruim, ou as pessoas estão tão duras de coração que elas matam e destroem em nome de, seja lá o que for, até de uma religião. O amor é algo divino. O amor não é um mero sentimento, o amor é algo divino. Deus é amor. Então seguimos a verdade movidos pelo amor do Espírito, ou seja, o operar do Espírito Santo em nossas vidas, que nos faz ter paciência com o irmão, suportar seus defeitos, perdoá-los quando eles confessam, ajudá-los nas suas necessidades, fortalecê-los em suas fraquezas, corrigir quando estiverem errados e assim por diante. Isso é amor. Isso é amor. Amor é algo divino. O que o mundo fala e chama de amor, na verdade não é amor, são sentimentalismos, são coisas passageiras. O amor tem a ver com atitude, é uma virtude. O amor não é um mero sentimento. O amor é uma virtude que vem do Senhor e nos foi dada. E por isso exige atitude. E por isso se aplica às nossas vidas em toda a Escritura por meio de atitudes. Como Paulo, repito, diz no capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E ele diz, como foi que Cristo nos amou? Se entregando por nós, que é o que Paulo nos diz também em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor foi mostrado na cruz. Atitude. Então, seguindo a verdade em amor, funciona. Quando você for agir dentro da igreja, ou fora dela, claro, suas atitudes, pergunte a si mesmo diante do Senhor. Isso é uma expressão de amor de verdade? É isso que Jesus faria? Ficou conhecida a história de uma igreja que teve uma experiência a respeito de uma pessoa necessitada e que passou, depois daquela experiência, a perguntar a si mesmo. Cada pessoa foi desafiada a perguntar, o que Jesus faria? Essa é uma boa pergunta. O que Jesus faria em tais situações, naqueles momentos? Era isso que ele faria? Realmente Jesus teria feito o que você está fazendo? Ou o que você quer fazer? Jesus faria isso? É claro que em algumas situações você pode dizer assim, nem tem como pensar no que Jesus faria, porque é um caso que não se aplica a ele. São raros os casos. Mas a nossa vida pode ser dirigida pela mesma direção, que é o que Jesus faria, porque ele está nos tornando parecidos com ele.
É isso que o Senhor está tornando cada um de nós, parecidos com Ele. Você está mais parecido com Jesus? Nós podemos ver Jesus na sua vida. Deus está vendo Jesus na sua vida. Você está cada vez mais parecido. Lembre que a obra da salvação não é só justificação. Justificação é um ato externo divino. Deus nos imputa a sua justiça. Mas a santificação é também parte do processo da redenção. E é algo interno. Deus está trabalhando a nossa vida para que sejamos parecidos com Jesus. Ou seja, não vai entrar no céu apenas pessoas que têm um selo do perdão, mas pessoas que têm a vida selada pelo Espírito de Deus. E, portanto, uma vida que está sendo transformada. Uma vida que está sendo transformada. Paulo chega, inclusive, a falar no capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, a santificação é uma obra necessária, sem a qual, diz Hebreus, ninguém verá o Senhor. A nossa vida está sendo trabalhada. E não, em momento algum, considere que você é mais santo que alguém e ache que isso aí é algum motivo de orgulho, porque o propósito da santificação é que nós pareçamos com Jesus. Isso significa ser servo, ser humilde e estar disposto a abençoar. Por isso que nós perguntamos desde o princípio, você está contribuindo com a nossa edificação, pensando com um todo, não só eu? Você está contribuindo com a edificação dos irmãos? Não só da sua família. Ah, mas eu edifico meus filhos, tá? Então quer dizer que só você e seus filhos são a igreja? E os outros? Porque a família de Deus não é a sua família especificamente, é um povo muito maior. E o que Deus deu a você, ainda que a igreja seja composta de pessoas do mundo inteiro, não só aqui, mas do mundo inteiro, há cristãos do mundo inteiro, mas Deus deu a você esses aqui, assim como você dirá que Deus me deu como família esses aqui. Ou seja, as pessoas que Deus colocou na sua vida para você edificá-las estão aqui. Você não vai edificar uma pessoa que está no Japão, que você nem conhece. Você não vai edificar uma pessoa que está no outro lado do mundo que você não conhece. Não foi alguém dado por Deus a você. É óbvio isso. Deus colocou na sua vida um grupo de cristãos e você é responsável por ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor para esses que Deus te deu. É por isso que existe a igreja local. A igreja na cidade de Éfeso, a igreja na cidade de Corinto, a igreja na cidade de Roma, a igreja na cidade de, assim vai, cidade por cidade, região por região, para onde Paulo escreve. Por quê? Porque são as pessoas que Deus deu umas às outras para que elas se edifiquem, ainda que sejamos parte de uma igreja que tem um caráter universal. Você está edificando essa igreja? Você está consolando o desanimado, fortalecendo o fraco, encorajando os abatidos, exortando os caídos, levantando os que tropeçaram? Você está? Não. Mas por quê? Quando você precisa, você não clama a Deus, Deus me ajuda. Aí vem um irmãozinho e ajuda você. Quer seja uma necessidade física, material, ou um conselho, uma direção, uma porta de emprego, uma oração por sua necessidade. Você não pede ajuda quando você está precisando de ajuda. E Deus propositadamente faz a que algumas pessoas da igreja tenham necessidades diferentes para que sejam ajudadas. Por quê? Porque isso obriga a igreja a tomar atitude. Se ninguém tivesse necessidade de ajuda uns dos outros, como a igreja iria colocar em prática o amor nas necessidades uns dos outros? Então é de Deus que inclusive vem muitas das nossas necessidades diversas, não as mesmas, só doença ou só necessidade material. As necessidades que nós temos tantas vezes são um instrumento de Deus para que a igreja coloque em prática o que está aprendendo. Ela aprende e não tem oportunidade de colocar em prática. Aí isso é um problema, porque o objetivo do ensino é que haja prática. E aí vem a necessidade, e aí você tem a oportunidade de colocar em prática. E você está colocando em prática? Quando você precisa de ajuda, seja qual for, nem que seja uma palavra de consolo, conforto ou direção, você agradece a Deus
Você gosta, você vê como é bom que alguém faça isso. Um irmãozinho, uma irmãzinha, como disse, não é só o pastor que deve fazer isso. Vem e conforta, consola e ajuda. Você se sente bem. Você se agradece. Obrigado, Deus, por ter mandado tal pessoa para me abençoar. Não é assim? Então você está fazendo o quê? Porque a igreja precisa disso constantemente. Ainda que nem todos e todo o tempo estejam necessitados das mesmas coisas, todos nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor para a glória, para que pareçamos mais com Jesus. Isso é uma necessidade de todo cristão. E você não está nos ajudando em nada. Nada. Ajude-nos a parecer mais com Jesus. Ajude-nos a ter mais uma vida com Deus. Ajude-nos a parecer mais com aquele que é a imagem perfeita do Deus, o varão perfeito. Ajude-nos a ser mais santos. Esse deveria ser um propósito da sua vida. No momento que você foi convertido pela graça do Senhor, deveria ser um propósito da sua vida ajudar os outros irmãos em Cristo a serem mais santos. Às vezes eu tenho a impressão que o propósito de muita gente é condenar o maior número de pessoas possível. Talvez até destruir o maior número de pessoas possível. Não é um propósito. O propósito do Senhor é santificar o maior número de pessoas possível, não destruí-las. Nem Deus, sendo santíssimo, tem prazer na morte e na destruição das pessoas, que dirá você, pecador miserável. Não. Edifique-nos, fortaleça-nos, ajude-nos, abençoe. Essa igreja precisa, como todos os cristãos do mundo inteiro, seja uma bênção. A direção do Senhor é a mesma. Isso vem do Espírito de Deus. Qualquer espírito contrário, se está contrário à Escritura, está contrário ao próprio Deus. E ele termina no versículo 16 dizendo, eu vou ler o 15 e 16, para termos o texto completo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Observe, ele disse lá atrás, Deus escolheu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para dar direção à igreja. A igreja tem uma direção. Caso não houvesse um conselho pastoral, essa igreja provavelmente estaria mais perdida do que cego em tiroteio. Mas há uma direção divina que é transmitida constantemente, é a Escritura. E o Espírito Santo vai operando por meio dela. Então a igreja tem uma direção, e não cada um fazendo o que acha melhor. Há uma direção. E todos, conforme a Escritura ordena, devem seguir a direção. Isso é bom e agradável a Deus. Mas a edificação da igreja não compete a um conselho pastoral. A edificação da igreja compete a todos, de quem o corpo, todo o corpo, bem ajustado, todo mundo está ajustado. Todos os membros aqui estão ajustados. Se algum membro do seu corpo não está ajustado, você vai sentir. Imagine uma mão não ajustada, por exemplo, caída, ou qualquer parte do seu corpo que não está ajustada ao corpo, não está funcionando junto ao corpo. O seu corpo precisa que um órgão funcione de um jeito e ele está funcionando de outro jeito. Isso dá uma desarmonia, porque não está seguindo o ajuste. A cabeça dá uma ordem e o corpo obedece. E todo o corpo funciona bem. Se a sua cabeça der uma ordem e algum membro do corpo, um órgão do corpo, não segue a ordem, o que acontece naturalmente? O corpo se desajusta, a doença. O fígado, os rins e assim por diante, o estômago, o intestino, seja lá o que for, não está funcionando bem. Você vai aonde quando o corpo não está ajustado? Você vai para uma palestra e dizer assim, olha, o exemplo de funcionamento está em mim. Você vai para um médico, que você está o quê? Doente. Porque o corpo não está funcionando como deveria. Não está ajustado.
não está seguindo a direção. E esse corpo, portanto, é responsável pela edificação de si mesmo. O corpo andando de forma harmônica, caminhando de forma harmônica, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Todas as partes do corpo estão funcionando com o auxílio uma parte da outra. Para quê? Para efetuar o próprio aumento, para a própria edificação em amor. Edifique essa igreja. Abençoe essa igreja. É isso que Deus quer. Se você tem dúvida, o que Deus quer para a minha vida? Eu vou lhe dizer. A Escritura nos diz que é que você seja uma bênção. E edifique a igreja na qual Deus colocou você. Seja bênção para a igreja na qual Deus colocou você. Pare de pensar em si mesmo e pare de achar que tudo gira em torno de você mesmo. E pare de achar que você tem que dar a direção da sua própria vida e comece a seguir o cabeça, que é Cristo Jesus, que nos ensina na sua palavra a andarmos juntos. Não seja alguém egoísta, nem muito menos individualista, e comece a contribuir com a edificação do todo. A nossa sociedade é totalmente individualista, cada um que busca os seus interesses. Tanto é que até na família é trabalhada a ideia da realização pessoal. Mulheres não querem ter filhos, ou mulheres terminam deixando seus filhos para outros criarem, porque querem uma realização pessoal, profissional. Isso é comum na sociedade. O individualismo exacerbado. E na Escritura é o contrário. Nós somos parte de um corpo. Então contribua para o bem desse corpo. Pare de pensar em si mesmo. Porque quando todos começam a pensar no corpo, o corpo começa a ser abençoado por cada um. E você começa a ser abençoado pelo corpo. É natural. Um corpo em que tudo está saudável é bênção para si mesmo. O corpo todo está bem. Porque todos desfrutam da saúde do corpo. Então seja uma bênção. Esse é o propósito de Deus para a vida dessa igreja também. Não pode ser diferente. Se você então quer que se cumpra a vontade de Deus na tua vida, então coloque em prática o que você acabou de ouvir. E aí ajude o corpo a crescer e edifica o corpo em amor, para que o Senhor seja glorificado nessa igreja. Você encontrará necessidades diversas, não tenha dúvida. Uns de um jeito, outros de outro, uns necessitados de uma coisa, outros de outra, uns mais fracos aqui, outros ali, uns precisando de ajuda aqui, outros ali. Você encontrará todo tipo de necessidade. Caso não encontrasse, estaríamos no paraíso, né? Se você não encontra nenhum problema em uma igreja local, vá para lá, corra. Se tem alguma igreja local que não tem problema, por favor, eu estou lhe dizendo, está liberado, vá embora, ali é o paraíso e você já achou. Por favor, nos diga o endereço. Porque enquanto estivermos aqui, o corpo de Cristo é um corpo de pecadores sendo santificados pelo Espírito e pela Palavra de Deus. E todos são responsáveis pela edificação. Pelo auxílio de toda junta, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa é a direção do Senhor. Cabe a nós segui-la até que Jesus volte.